Quer saber mais sobre PNL? Já ouviu falar sobre essa técnica? Tá curioso, curiosa sobre o que isso me ajuda? O que isso pode ajudar a melhorar a minha vida? No Bem Comigo de hoje, eu vou conversar com a Fátima Palácio. Ela que conhece essa técnica, teve o primeiro contato desde 1997 e desde então ela vem se aprofundando, ampliando seus horizontes, seu conhecimento sobre isso. Fundou o Instituto Fátima Palácio, que é um dos poucos no mundo todo filiado à NLP University em Santa Clara, na Califórnia. E ela forma hoje, não só atende, mas forma pessoas em PNL, em diferentes níveis de PNL, e também em constelação familiar sistêmica. Vamos conversar com ela? Fátima Palácio, muito bem-vinda! Gratidão! Muito feliz de ter você aqui para falar um pouquinho para a gente do que é o PNL, mas antes, se apresente, fala um pouquinho de você. Eu comentei um pouco, mas melhor você falar. Bom, eu, como você disse, sou Fátima Palácio, né? Me envolvi com PNL em 97 devido a um problema de saúde. Nunca gostei muito de remédio, dessas coisas, então fui buscar uma forma alternativa de resolver o problema de uma úlcera que eu estava tendo. Tá. E em 2 sessões eu eliminei completamente a úlcera. E aí eu me apaixonei por PNL e me apaixonei por autoconhecimento e desde então, eu tenho meu marido brinca que se eu for colocar todos os meus certificados na parede, não tem parede. Então, é mas assim, forte mesmo é a formação em PNL. Eu sou Multicultural International Master Trainer em PNL Sistêmica pela NLP University, e só existem 6 pessoas no mundo com esta formação. Tá, uau! Hoje eu ministro cursos de Practitioner, Master Practitioners e Trainer aqui no Brasil, todos eles certificados pelo cofundador da PNL Sistêmica, o Robert Dilts. Okay? Tá. Então não precisa ir mais para os Estados Unidos, você pode estudar aqui em reais, né? Não precisa mais pagar em dólar, passagem, nada disso. E outra coisa, é em português, que facilita bastante, né? Sim. Eu acho que eu acho que é a minha missão de vida, é compartilhar esse conhecimento de PNL que foi tão bom para mim e que tem sido tão bom para mim e para os meus alunos. Eu atendo individualmente, tanto online quanto presencial, e dou aulas, e as minhas aulas, elas também são híbridas, online e presencial, porque o mundo está meio corrido para a gente fazer só presencial, então a gente está dando grava o conteúdo na parte, conteúdo teórico gravado, as pessoas assistem, e a gente tem as aulas presenciais para treinar. Tá. Que é importante, porque aí você tira o melhor dos dois, né? Você assiste Não, e revê o conteúdo teórico e pratica efetivamente com você, né? a PNL não tem como não ser prática, né? O próprio termo practitioner significa praticante. Master practitioner significa mestre praticante. É impossível não praticar. Então, para que a gente aprenda a PNL, tem que ser presencial e tem que ter prática. Então, sinto muito se tem algum instituto aqui assistindo que dá online, você não está ok, não está ecológico. Porque tem que treinar, e para treinar você tem que ter pessoas envolvidas junto com você. Você não consegue treinar sozinho. Então, é muito importante, né? Tá. Ótimo. Então, conta pra gente, Fátima, o que é a PNL? Bom, existe uma brincadeira quando a gente pergunta para o Dilts o que é PNL, ele fala assim, é o que funciona. Né? Aí a gente brinca, fala, muito bem, é uma explicação muito esclarecedora sua. Mas aí conversando com ele, né, já tive 5 vezes com ele lá em Santa Cruz, uma vez conversando com ele, ele me trouxe uma explicação que eu acabei aumentando um pouco e funciona muito. Nós somos um sistema e dentro de nós há inúmeros sistemas e nós estamos inseridos em inúmeros sistemas que estão inseridos em inúmeros sistemas que estão inseridos num sistema grande, que é o planeta Terra, que está inserido num sistema maior, que é a galáxia, e assim vai. Tá? Tudo que acontece ao meu redor é o que a gente chama de campo. E tudo que acontece no campo impacta no meu sistema, é o meu corpo, que é a minha mente somática. E quando ele sente, ele manda uma mensagenzinha aqui para o cognitivo, que é a mente pensante,
Tá. Ela toma uma decisão com base em toda a memória consciente e inconsciente, manda para o corpo que faz alguma coisa que volta para o campo. Então fica assim, campo, corpo, mente, mente, campo, mente, corpo, campo, e assim vai. E fica, isso aqui fica acontecendo o tempo todo. Uhum. Qual é o problema? O problema é que a nossa mente, ela é um enorme e o mais potente computador que existe. Então, ela processa, ela recebe, atualmente, por causa do excesso de informação, 1.500 inputs de informação por segundo. Então, é como se alguém viesse aqui no computador e apertasse 1.500 vezes o Enter em um segundo. Um segundinho. Aí a mente, como é o computador faz o quê? Ele trava, dá pau e desliga. Buga, travou. A mente pode travar? De jeito nenhum. Se ela travar, as funções biológicas param, você morre. Morreu, então não pode. Então, o que ela faz? Ela filtra 7 mais ou menos 2, de 5 a 9, tá? Existem estudos de neurociência que dizem que a gente não pega nem os 5 mais, por causa que é muita informação, a mente já está filtrando 4, já não está mais pegando 5. Já diminuiu, caramba. Já diminuiu, porque ela não aguenta tanta informação. Então, vamos continuar com essa informação básica, que é de 5 a 9, 7 mais ou menos 2. O restante, ela generaliza, omite, distorce, dando um significado generalizado, omitido e distorcido, e arquiva no inconsciente. Tá? A resposta que a mente manda para o corpo é baseada em toda essa generalização, omissão e distorção. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou uma criança na escola e o professor chega para mim e fala assim, nossa, larga de burrice, ou que resposta burra, que resposta boba, que sei lá o que ele pode falar. Isso vai vir para mim, eu vou generalizar e dizer, então, sou burra. Vou omitir que é referente àquela situação e vou distorcer e dizer que é para todas as situações. Toda vez que alguém levantar um pouquinho a voz para mim, eu vou me sentir incapaz, burra, tal, e pronto. A resposta que a minha mente vai mandar para o corpo e que vai responder para o campo é um desastre. Só que não é porque eu não tenho capacidade, é porque a minha mente não tem como usar, ela está sendo baseada, a gente chama isso de mapa de mundo, tá? Ela baseia-se nesse mapa de mundo generalizado, omitido e distorcido, e dá respostas. Então, é aquela pessoa que, num trabalho, o chefe chama atenção, ela já manda a passear, né, pegar ali na esquina, entrar naquele buraco ali, vai embora, e acaba sendo demitido. É um excelente profissional, só que não tem nenhuma estrutura emocional. Então, e acaba não tendo uma habilidade de se relacionar, né? Exatamente. Então, a PNL, hoje, ela é a ferramenta mais poderosa que existe para a famosa inteligência emocional. Porque eu vou receber um input aqui, vai vir aqui, eu vou ter 4 emoções, medo, raiva, tristeza ou alegria. Não tem mais nenhuma. Não adianta falar, nervoso, ansiedade, preocupação, esquece. É medo, é raiva, é tristeza e alegria. Nós só temos 4 emoções. É que o ser humano, dado à sociedade, ele vai fazendo frufru, né? Não tô com raiva, eu tô nervoso, eu não tô com medo, eu tô preocupada, eu não tô com medo, eu tô ansiosa, sabe? Não é bem isso. Na verdade, é medo, raiva, tristeza e alegria. Acabou. Quando você vai aprofundando, né? A base da emoção, a base da emoção é essa. Então, vem alguma coisa, me dá aqui medo, raiva, tristeza, alegria, vem para a mente, aqui a mente fala, faz isso. Quando volta para o corpo, quando eu trabalho esse autoconhecimento através da programação neurolinguística, quando volta para o corpo, ela fala assim, opa, peraí, eu quero o resultado que eu vou ter com esse comportamento? Não. Então, que comportamento eu vou fazer para ter o resultado que eu quero? Eu tenho aquele milésimo de segundo para, antes de chutar o balde, mandar para PQP, eu tenho aquele milésimo de segundo que me dá o tempo para eu escolher qual é o comportamento que eu vou fazer para ter o resultado que eu quero ter. Diferente daqueles que eu tive até agora. Como dizia Einstein, né? Tem que fazer o cúmulo da burrice humana, o cúmulo da burrice humana é continuar fazendo a mesma coisa, querer resultados diferentes. Sim. Então, a PNL trabalha exatamente nisso. Como é que eu vou ter esse tempo com autoconhecimento? Entendendo o que eu generalizo, omito e distorço, e através das ferramentas e práticas da PNL, eu consigo eliminar partes das generalizações, omissões e distorções, trazer para um significado mais ecológico,
Ecológico é que ecoa com lógica no Tá. sistema. É algo que tem uma lógica que ecoa de acordo com resultados favoráveis que eu quero. Tá? E pode ser que no meu sistema diga assim, não, você tem que enfiar a mão mesmo, tem que chutar o balde. Uhum. Se esse for o melhor comportamento, eu vou fazer, mas eu vou ter um tempo para me decidir qual é o comportamento. E essa é a riqueza da PNL. Tá. E a coisa mais importante, Andresa, que eu falo muito, é sem dor. As terapias, em geral, tem que sofrer, tem que debulhar, tem que gritar, tem que ter catarse, tem que quebrar poste. Não, a PNL, ela trabalha de uma maneira indolor. Tá. Porque já está doendo, não quer que doa mais. Você já tem a dor. O que você quer é o conforto. Então, através dessa dor que já existe, a gente vai buscar a causa, trabalhar a causa, ressignificar a causa, o desconforto some. Então, ele além de ser indolor, ele é duradouro e permanente. Tá. Não é aquela terapia que fala, putz, eu trabalhei isso 500 vezes e eu continuo tendo o mesmo problema. Não, em PNL isso não existe. Em PNL você, desde que trabalhado de forma realmente na causa, ali, não existe como voltar. Tá. E aí você trouxe esse exemplo, né, de uma pessoa, enfim, que tem problemas aí de controle emocional, mas que acaba impactando o relacionamento, né, como essa pessoa age e reage, né? Sim. É isso. Que eu estou tentando entender, assim, para quem que a PNL vai ajudar, né? Então são pessoas que tenham isso, mas você também falou que, usando o seu exemplo, quando você conheceu a PNL, né, foi por uma questão de saúde, né? Sim. Então, quem que a PNL pode ajudar? Olha, você vai dar risada, falar todo mundo. Todas as pessoas podem ser ajudadas pela PNL. Porque como a PNL é tipo o manual de como funciona o ser humano, em termos dessa comunicação, porque nós somos incapazes de não nos comunicar, ok? Nós somos incapazes de não sentir, nós vamos sentir e vamos comunicar esse sentimento. O que a PNL traz para a gente é a condição de entender, acolher o que a gente sente e nos comportar de forma adequada no ambiente que a gente está. Seja trabalho, empresa, família, amigos, festa, velório, não importa. Ele vai trazer para nós a escolha de como a gente quer se comportar de uma forma que seja mais saudável e ecológica, com escolhas. Tanto que a definição do Grinder, porque PNL nós temos 4 cofundadores, Nós tivemos o Bandler, o Grinder, o Todd Epstein, que já faleceu, o Dilthey e o Pucelik, e o Grinder, ele fala que PNL são escolhas. É como a gente vai escolher se comportar. Então, assim, qual que aconteceu comigo? O meu sistema escolheu a doença porque eu estava num nível de estresse lá no topo do topo do topo e eu não estava ouvindo. Eu brinco com meus alunos, assim, o corpo começa cochichando. Aí você não escuta, ele vai aumentando o som. Ele vai aumentando o som. Daqui a pouco ele está gritando, e você não dá atenção. Aí o que ele vem? Ele vem com uma doença, ele vem com algo que te impossibilita e que te incapacita para que você tome uma atitude. E eu estou falando infarte, derrame, câncer, úlcera, tudo, enxaqueca, tudo. Então, toda doença é um comportamento do corpo. E se a PNL ajuda a gente a escolher os comportamentos que são mais ecológicos, ela também me ajuda a escolher se eu quero ficar doente ou não. Há pouco tempo atrás, eu gosto de contar essa história, porque é um senhor de 67 anos que me procurou, ele já é meu cliente, aí ele falou, ele me chama de doutora, eu não sou doutora, eu sou doutora em ciências contábeis, se é que funciona, né? Mas não sou, não existe doutora, né? A PNL não é uma profissão regulamentada, como há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, psicologia também não era, né? Então, é um processo do sistema se adaptar à PNL para que a gente tenha a nossa profissão como regulamentada,
E ele me procurou, ele falou, olha, Fátima, eu sei que a gente está junto já há muito tempo, ele é um dependente químico, eu ajudava ele com a parte de dependência química, ele já estava totalmente limpo e tal. E aí ele falou, mas olha, agora complicou, que eu entrei na fila de transplante de fígado. Porque o meu fígado tem um câncer de 7 centímetros. Então ele brincava que o câncer tinha um fígado, não era o fígado que tinha um câncer, né? Era o câncer que tinha um fígado. E em 3 sessões, na 4ª sessão, antes da 4ª sessão, ele foi fazer o exame, que eles iam fazer uma biópsia para entender o que eles podiam fazer além disso, porque a última hipótese era realmente ir para o transplante de fígado. E o câncer era o tamanho de um arroz, de um grão de arroz. De 7 centímetros caiu. De 7 centímetros caiu para o tamanho de um grão de arroz. Ele foi tirado através de uma laparoscopia e foi feito o teste, ele não era mais maligno. Então, o que acontece? Quando eu começo a escolher ser saudável de forma consciente, realmente trabalhada, eu consigo ser saudável. Então, a doença é um comportamento do corpo. E se eu escolho um comportamento diferente, eu também posso escolher ser saudável. Eu acabei de finalizar um master com 20 pessoas, na verdade. Dessas 20 pessoas, a grande maioria estava lá resolvendo problemas relacionados a peso, tá? Porque não consegue emagrecer. Relacionados à prosperidade, porque não consegue fazer dinheiro e guardar dinheiro. Faz dinheiro, mas o dinheiro parece assim, né? Parece, eu brinco com aquela música, né? Parece aquela lá, silêncio sem documento, vai embora, né? Vai, ele chega e vai. Você não consegue parar com o dinheiro na sua mão. Você não consegue criar riqueza, né? Porque tudo que você ganha, você torra, por algum motivo. A grande maioria estava trabalhando isso, tá? E a maioria saiu falando assim, olha, eu posso até sentir que não resolveu, mas eu sinto que mudou. Tá? Então, a PNL, ela serve para tudo isso, serve para problema de aprendizado. Eu já tratei gente com síndrome do pânico, que com 8 sessões começou a sair de casa, não estava saindo. Eu já resolvi problemas assim, eu não, né? A PNL junto com as ferramentas, mas enxaqueca, depressão, compulsões, vícios. A PNL, ela tem uma aplicação infinita. Então a gente pode falar que é para todo mundo que quer mudar alguma coisa que está incomodando na vida. Tem um desconforto e você quer mudar esse desconforto, isso não está te agradando, a PNL tem ferramenta para te ajudar a fazer essa mudança. Sim, e tem um detalhe, a PNL também fornece uma coisa que eu acho maravilhosa. Você mudou e não gostou do resultado, o teu sistema volta para trás. Se aquilo não foi bom para você, o teu sistema não vai aceitar, porque aquilo não... Olha, aquilo você quer mudar, mas aquilo não é bom para você. O teu sistema volta para trás. Ele é muito sábio. O nosso corpo é muito sábio. Então, é como se tivesse um respeito ao nosso sistema, né? E você mudou para uma coisa que não vai te fazer bem, não é por aí, né? Vai voltar e aí recomeça por um outro caminho, que pode ser inclusive com a PNL, mas para por um outro lado, né? Eu digo assim, PNL pode resolver tudo, desde que a pessoa tenha a permissão e se proponha. Não adianta também chegar para mim e falar assim, olha, eu sou viciado, tem uma caso de uma cliente que eu acho muito legal, que é a Luna, hoje ela é master, ela se formou agora domingo passado. Ela tinha compulsão por bis. Isso, chocolatinho. Mas era tão grande que ela escondia o bis das filhas. Depois que a gente trabalhou a compulsão dela, as filhas reclamaram que já fazia um tempão que ela não comprava bis. Não é nem que ela não comia, ela sequer comprava para as filhas, entendeu? Então, é uma cura que as pessoas só percebem que houve transformação quando alguém às vezes fala para ela, nossa, mas percebi que você está aqui, já está, sei lá, o dia inteiro não acendeu nenhum cigarro. Ela fala, nossa, mesmo, eu não acendi cigarro, eu não fumei. Só que eu fumava um maço por dia, e do nada eu parei de fumar. Ou, esse caso, eu comia caixas e caixas de bis escondido da própria filha, das 2 filhas, e agora nem sequer eu compro bis. Tá? Então, e é esse que é o X. Parece uma brincadeira quando a gente está fazendo uma atividade de PNL, porque ela é uma conversa. Muitas vezes a gente brinca que é a amarelinha que a gente faz pulando no chão, né? A gente vai mudando a psicogeografia, né? Que a gente
tem muitas técnicas de psicogeografia, e mais importante, as técnicas também são fisiológicas, então, dependendo do que eu vá fazer, bom, aí é mais uma coisinha que é interessante, que é importante falar. Todos os nossos inputs, eles são arquivados no nosso sistema através dos nossos canais sensoriais. Visão, audição e sinestésico. E o sinestésico se divide em tato, olfato, paladar e movimento. Então, se eu pedir para você lembrar de ficar com os olhos fechados daquela porta que está lá atrás, você vai mostrar a porta para mim com visual, auditivo e sinestésico, tendo esses 4 pontos. A gente não tem o hábito de explorar isso, tá? Mas a cada milésimo de segundo, a cada input tem essa guardada. Então, se eu estou com raiva de alguma coisa, isso tem esses 4 vertentes de um... seria a gente chama representação interna, uma simbologia, tá? E esta simbologia tem uma fisiologia, que é como o meu corpo se comporta, respectiva. E essa representação interna e fisiologia tem uma linguagem, que é como eu me expresso, seja verbal ou não. Certo? Então, esse triângulo é um triângulo equilátero, que é o de 3 lados iguais. Quando eu mexo na representação interna, os outros 2 lados são obrigados a se equiparar. Então, por exemplo, no meu caso da úlcera, a gente mexeu na representação interna. A fisiologia era a úlcera. A linguagem era dor. Quando eu mexi na representação interna com esse técnico, com esse consultor que eu fui procurar, eu imediatamente mexi na fisiologia e na linguagem. Eu não tinha mais a dor e não tinha mais a úlcera. Então, muitas das dinâmicas que a gente faz, a gente está mexendo com a fisiologia, ou mexendo com a linguagem, ou com a representação interna. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos mexendo profundamente, em nível até de identidade. Muitas vezes a pessoa chega assim, eu sou incapaz. Isso é identidade. E depois de meia hora, a pessoa não consegue mais dizer que é incapaz. Ela pode dizer assim, olha, eu tenho capacidades específicas, estou me tornando cada vez mais capaz. E ela muda sozinha, não é que a gente induz ela a fazer essa mudança. Ela sequer consegue falar mais aquilo. Que não faz mais sentido para o sistema dela. Por isso que eu falei que é duradouro e indolor. E como é que é uma sessão, Fátima? Ela pode ser feita online ou... Pode. E você falou assim, né, que o seu teve lá, acho que foram 2 sessões, né? Aí tem gente que foram 8 sessões. Então, como é que funciona isso, o atendimento? Existe uma prática entre os peneleiros de qualidade, e infelizmente são alguns que são de qualidade e outros que não, como toda a profissão, tá? Que aquilo que a gente não consegue resolver em 10 sessões, ou aqui, o técnico que está aqui, o consultor, que nós somos consultores em PNL, tá? Ou nós estamos sem recurso, ou a pessoa não quer. É o máximo de 10 sessões, tá? Então, toda vez que chega alguém para mim, eu falo, olha, eu já até falo, olha, vamos fazer 5 sessões, acertar 5 sessões, e caso seja necessário, a gente vai adicionando uma a mais. Porque assim, como eu também é uma profissão, você vem para fazer uma sessão, é um valor. Você vem para fazer mais de 5 sessões, 6 até 10, é outro valor. Então, eu falo para as pessoas, muitas vezes a pessoa fala assim, mas o que eu tenho é uma compulsão, sei lá, eu roo unha. É uma sessão. Eu tenho medo de barata. É uma sessão. Eu não tenho por que pedir para a pessoa vir 5 sessões. Eu sei que aquilo se resolve em uma sessão. Então, eu vou resolver a sessão. Agora, quando a pessoa vem com um processo de ansiedade, depressão, ou alguma crença limitante complicada, eu digo, olha, de 5 a 10 sessões. Se a pessoa contratar 6 sessões, eu diminuo o valor, senão ela vai até 5 sessões, ela vai pagar como uma sessão individual. E eu posso fazer online ou presencial. Eu prefiro presencial, tá, Andressa? Por quê? Porque no presencial eu tenho mais recurso. Eu, Fátima, tenho mais recurso. E, de repente, eu vou fazer uma regressão de memória e a pessoa fica desconfortável com alguma coisa que ela está acessando. Se ela tiver à distância no online, eu vou ter que usar recursos muito criativos para tirá-la daquele estado doloroso. E isso não é legal. A PNL tem que ser indolor.
Então, quando eu estou com a pessoa presencial, eu na hora quebro o estado, arrumo alguma coisa, faço alguma coisa, e ali eu estou no meu espaço, né, que eu atendo aqui em São Paulo, e o meu espaço é uma sala bem legal, isolada, dentro do lugar onde eu atendo, no meio do mato, no meio das árvores, é bem tranquilo, então, ali eu consigo quebrar o estado mais fácil, mas eu atendo online também, Entendi. porque eu atendo gente na Tailândia, de Portugal, já do Rio Grande do Sul, muita gente do Sul atendo, do Uruguai. Então, aí, quando não tem jeito, a gente faz online, tá? Mas aí o que eu falo, olha, procure um lugar tranquilo, que ninguém te interrompa, porque aí, se a gente precisar quebrar um estado, eu vou arrumar um jeito aqui. Só que eu tenho mais recurso no presencial, isso é uma grande verdade. Tá. Muito bem. Acho que falamos, assim, num geral, dá para ter uma muito boa ideia do que é a PNL, de como ela pode ajudar as pessoas. Tem algo mais, Fátima, que você queira colocar, contar, trazer pra gente? Eu gostaria que PNL fosse ensinada em escola. Para mim seria o meu sonho, que eu não digo no ensino fundamental, mas no médio, sabe? Que fosse dividido esse pacote de Practitioner e Master no ano, tipo, no segundo ano do ensino médio, porque eu venho atendendo muitos adolescentes que estão pirando por causa de ter que fazer faculdade, isso, aquilo, e dá muito recurso. Eu fico imaginando, assim, como seria se todos soubessem como decidir qual comportamento eles querem ter com base no resultado. Escolher o comportamento com base no resultado. Isso seria uma mudança, tanto que o lema da PNL é construindo um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Porque essa é a nossa intenção, né? E é por isso que eu dou aula, tá? Eu dou aula por causa disso. Seria um sossego para mim pegar 4 atendimentos por dia, 4 dias por semana, e sossegar minha vida. Mas não, eu dou aula de noite, eu dou aula no final de semana, eu faço imersões, tal, e continuo estudando, e continuo me aprofundando em outras terapias sistêmicas, porque isso é importante, porque se eu não estiver bem, eu não ajudo ninguém. Sim. Tá? Eu brinco, você faz terapia há 1 ano, pergunta para esse terapeuta que terapeuta que é o dele. Se ele não tiver terapeuta, você pula fora, porque ele não está cuidando dele, como é que ele vai cuidar de você? Então, terapia não é mais um luxo, terapia é uma necessidade hoje em dia. Tá? Então, eu tenho terapeuta, eu faço os meus cursos, por exemplo, a Cláudia que indicou você, para mim, eu faço curso com a Cláudia, a gente faz lá no Bioflow, e a gente continua estudando, ela estuda comigo, eu estudo com ela, a gente compartilha muito, isso é muito importante. E hoje eu dou aula de Practitioner e Master, são aulas presenciais em São Paulo, mas são aos sábados, e são sábados alternados durante 4 meses, tá? O Master também são sábados, e eu tenho uma imersão de 3 ou 4 dias no final do Master, e o trainer a gente faz, aí o trainer é saber ensinar, então aí as pessoas têm que aprender a ensinar Practitioner e Master, e por isso eles acompanham um Practitioner e um Master, treinando como ensinar. Mas eu dou os 3 treinamentos, tá? E eu falo, é a melhor coisa do mundo. Se você quer se conhecer, a PNL traz esse caminho do autoconhecimento. Não é que ele vai trazer para você, eu me conheço 100%, não. Mas você vai entender quando é que você precisa de ajuda e quando é que você consegue resolver sozinho. Esse é o segredo da PNL. Mas para isso tem que estudar, tem que se dedicar, tem que praticar, tem que fazer o curso. E tem que fazer o curso num lugar de qualidade. Infelizmente, são poucos. Infelizmente, são muito poucos, tá? A maioria entende isso como um processo comercial e não é. É um processo o professor e o aluno ali, eles entram numa simbiose, um ensina o outro, e isso é muito importante. A maioria dos institutos não faz isso, vai lá, joga a técnica goela abaixo do aluno e não dá suporte para o aluno para ele praticar. E isso não é possível, tá? Não é possível. E o custo não é elevado, de coração, tá? Perto das outras coisas que eu vejo por aqui, é um curso acessível, equivalente provavelmente a 1 ou 2 sessões de terapia, talvez nem 2 sessões de terapia por mês. É um curso acessível. É o que eu falo, procure, que não seja comigo. É claro que eu quero que seja comigo, mas que não seja comigo, que seja com alguém que tenha qualidade e vá estudar esse seu sistema que responde a tudo, tá? Porque não existe quem não pode melhorar.
Nós sempre podemos melhorar, tá? E quando a gente melhora, o nosso entorno melhora junto. Melhora tudo, Então, né? por isso que o meta né? A meta da PNL é construindo um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Porque quando eu mudo a mim mesmo, eu espalho para o ambiente, certo? Perfeito. Ótimo. Nossa, e que ideia, Fátima. Eu acho que seria fantástico mesmo, né? Trazer a PNL para as escolas, para que a Ensino gente médio, fosse para o mundo, né? Para que as pessoas fossem para o mundo, nesse momento de ir para o mundo, muito mais prontas, né? Muito sim. mais Só com tem um alta. detalhe, né? Será que as pessoas que estão aqui mais em ciminha querem isso? Mas a gente Então, a a gente gente pode ir continua, dizendo a gente faz a nossa nossa parte e planta a sementinha, uma hora dá certo, É né? isso aí, uma hora alguém vai ver, enfim, alguém que tenha condição de colher esses frutos vai colher e tá tudo Sim. certo, né. Para quem quiser entrar em contato com a Fátima, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, né, o É o canal. @Pérola Instituto, né, e esse telefone aí. E de livro, se você tiver legal para ler, tem um livro que chama Ferramentas de PNL, Tá. ele é da editora Líder, ele foi escrito por 20 e tantos consultores em PNL, Uau! e cada um dele tem um assunto. Tá. E tem também PNL para mulheres, que não é para mulheres, né. Os 2 eu sou coautora, tá, e tem vários assuntos interessantes, cada capítulo é um assunto interessante de um coautor. Tá. Os 2 são da editora Líder, e os 2 você pode comprar com o autor, no meu caso eu, ou qualquer um dos outros autores, ou na própria editora Líder. Tá. É só entrar lá, editora Líder, tá. Eu acho que ela estava vendendo na Cultura também, eu não tenho certeza, Tá. mas acho que só tinha na Cultura, tá. Tá. São livros que são um custo razoável, muito bom, não são livros caros, e fala assim, é uma dinâmica, uma ferramenta, e como você pode usar essa ferramenta, Tá. sabe? Os 2 livros, tanto ferramentas de PNL, quanto PNL para mulheres, que não é para mulheres, é que a gente lançou no Dia da Mulher, entendeu? Tá. Então aí ficou assim. Quer dizer, a gente ia lançar no Dia da Mulher, porque não deu certo por causa da pandemia, acabou lançando depois. Mas tem ferramentas muito interessantes, inclusive administração de conflitos, são 2 livros muito legais, escritos por pessoas que vivem e convivem e realmente praticam a PNL, tá? Perfeito. Então vale a pena, são 2 livros que, mesmo quem não entende nada de PNL, vai ter resultado lendo. Ótimo, Fátima. Muito grata, então, por ter Eu que agradeço. essa conversa, fico muito feliz de ter recebido você aqui no meu canal e quem sabe você volta depois para falar mais de constelação, talvez, né? Pode sim. E assim, se você quiser falar de qualquer outro assunto específico de PNL, também, sei lá, sobre crenças, sobre vícios, compulsões, Tá. sobre fobias, qualquer assunto assim, se você quiser falar, só você me procurar, a gente faz. Combinado, Tá então. bom? Muito grata, Fátima, obrigada Eu que a todo mundo que agradeço. está assistindo. Até o próximo. Pra você também. Bom fim de semana, gente. Até mais. Tchau. Tchau.